Bom dia, Brasil! Bom dia a você! Você que faz parte da linda família Canção Nova. Está no ar sorrindo para a vida. Esse dia lindo, dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. Nós nos unimos a você, nos unimos especialmente a todos os enfermos. Hoje é Dia Mundial do Doente. E quem não conhece alguém que está enfermo, que está doente? Aqui mesmo, né? Nós temos pessoas que estão com entes queridos, que estão internados ou que estão passando por uma situação dolorosa na área da saúde. Então nós, como família Canção Nova, hoje nos unimos pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. E muitos estão doentes no corpo, outros estão doentes também na alma, mas hoje é um dia de graça. Vamos confiar nisso? Nossa Senhora com certeza intercede por todos nós, especialmente por você que está aí num hospital agora nos acompanhando, você que cuida de pessoas enfermas. Lembre-se, Jesus está presente nessa pessoa doente. Nós não vivemos numa sociedade em que devemos descartar as pessoas enfermas. Muito pelo contrário, nós cristãos entendemos o valor do sofrimento, não é verdade? Entendemos o valor também da dor e da enfermidade. Você que hoje sofre com alguma enfermidade, não esqueça, se una a Jesus na cruz. Ofereça hoje esse seu sacrifício pela salvação das almas. Tudo isso pode se tornar salvação de almas, tá bom? E que eu e você aprendamos hoje e peçamos ao Senhor: ensina-me, Senhor, a sofrer e também a amar aqueles que sofrem. Combinado? Quero acolher aqui todos que estão por trás das câmeras também, a Ingrid, hoje nossa produtora, o Celso Laurindo, o Cris, que também está aqui, o Luciano e todos que estão ali no Twitter, todos os nossos operadores pela rede Canção Nova de rádio também, levando até você pelo sistema Canção Nova de comunicação, esperança, paz, seja pela imagem da TV e o som, seja ali pela rádio, nas ondas eucarísticas, ondas que levam cura, que levam restauração, que levam fé e esperança a muitos corações. Que bom estarmos juntos, sempre com o coração assim, cheio de fé e de esperança. E hoje, é claro, de maneira especial, apresente as pessoas que estão enfermas da sua família, entrega aí as suas intenções, ou você que hoje também precisa de uma cura física. Nós nos unimos a você, meu irmão, minha irmã, tá bom? Quero já aqui acolher os meus irmãos que estão na parte da música. Hoje é o Renilson Góes, lá da Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia, Val, Sapo, você que nos acompanha aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Quero aproveitar, Patrícia, mandar um abraço ao povo lindo lá de Itaúna, Minas Gerais. Estive lá no último final de semana, na comunidade Dom. Meu abraço ao Paulo, fundador, e também a toda a comunidade. Foi um domingo maravilhoso, no grande encontro Amor Intenso. Um abraço a você de Itaúna e meu abraço a você de São João de Nepomuceno. Próxima sexta-feira, estou indo para lá, estarei pregando o retiro de carnaval. Esse povo maravilhoso. Aguardo você, viu? Vai ser uma bênção. E que bom estarmos juntos nesta manhã, sorrindo para a vida. Muito bom estar aqui. Graças a Deus. Bem-vindo. Sapo, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, família Canção Nova. Por falar em eventos, no domingo eu estarei junto com a Rogerinha em Cubatão, na paróquia São Francisco de Assis. Parte da tarde, adoração, pregação, missa e à noite um show oracional. Eu, a Rogerinha, aí em Cubatão. Compareça aí, se tiver que trazer a sua doação, a gente traz aqui para a Canção Nova para ajudar no projeto da M Almas esse mês aí. Beleza? Maravilha. Ó, todo mundo em missão. Ela também vai em missão esse final de semana, né? Valdênia. Tem programa, gente. Só para lembrar. Só para lembrar. Segunda-feira, todo mundo aqui. Só para lembrar. Bom dia, Rafael. Bom dia, minha gente. Bom dia, Renilson, Góes, Sapo, Patrícia. Bom dia, família Canção Nova. Que bom a gente estar juntinho. Tô dando bom dia para quem está nos acompanhando agora ao vivo. 8h05, hora oficial de Brasília. Mas eu sei que tem muita gente que nos acompanha, que reza com a gente no melhor horário, horário alternativo, através do CN Plus. Então, excelente momento para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida no dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. E nós estamos invocando a Divina Providência em nossas vidas. A mão poderosa de Deus que conduz os nossos passos, nossas decisões,
que cuida dos detalhes, que tece a nossa história e a nossa vida. À nossa frente, a graça de Deus que nunca falha. E é o que eu desejo para você também, que a graça de Deus alcance você e na certeza de que não falha mesmo. Nosso Senhor, Ele está de parabéns, viu, gente? Ele faz tudo certinho. Quero sim abraçar, porque a Patrícia disse muito bem, próximo fim de semana, na verdade, vai se estender sim durante a semana, porque nos dias de carnaval a gente tem retiro até a terça-feira, com a graça de Deus. Então, um abraço para todos de João Pessoa, na Paraíba. A gente se encontra nestes dias de retiro de carnaval, um grande rebanhão. Quero contar com a tua presença. Estaremos unidos, rezando e fazendo a experiência. Patrícia começou o programa falando de Nossa Senhora de Lourdes. Eu fiz questão de colocar essa camiseta. Primeiro, gente, porque eu achei ela linda. Eu sei que no Brasil tem diversas paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes. Minha paróquia de origem não é Nossa Senhora de Lourdes, é Santa Bernadette. E eu tenho assim esse carinho enorme, esta devoção à Virgem de Lourdes. Eu quero convidar você a pedir que a Virgem Maria esteja assim na sua vida, passando à frente de todas as realidades. Inclusive, eu aproveito para fazer um convite, porque a Canção Nova trabalha com as peregrinações, juntamente com a Obra de Maria, em parceria com a Obra de Maria, e nós temos várias oportunidades, vários roteiros que nos levam a Lourdes, principalmente os santuários marianos, né? Quando a gente fala dos grandes santuários marianos no mundo, a gente passa pelo Santuário de Lourdes. Eu fiz uma experiência única e eu resumo ela numa frase que não sintetiza, mas ela descreve um pouco da minha experiência com Deus e com Nossa Senhora, porque em Lourdes a minha vida se iluminou. É muito forte as curas físicas em Lourdes, mas eu recebi tanta cura interior de coisas que eu não sabia, gente. Eu ia passando, caminhando por Lourdes, rezando o Santo Terço na gruta, eu tinha flashes da minha infância. Eu me recordava assim, de episódios, de situações, chorava feito criança. E ali eu fui recebendo a cura interior. Uma experiência que numa oportunidade eu conto para vocês com detalhes. Mas fica aqui o convite para que você possa viver essa experiência também conosco nos roteiros de peregrinação. O telefone é o 12 3186 2600. Às vezes a gente se atém a um ou outro roteiro, mas todo mês tem roteiro. Todos os padres da Canção Nova são diretores espirituais. Você pode escolher o local, o roteiro, então não se atenha só a um ou outro. Dá uma olhada lá no site caminhandocommaria.com e também ligue para nós, porque aí você vai ver nas suas férias, você vai ver o local que você quer conhecer e aí quem sabe você terá essa oportunidade, tá bom? Então 12 3186 2600. Queria fazer só um destaque. Esse ano nós estamos no jubileu de São Francisco, né? Celebrando os 800 anos desse grande santo da nossa igreja, esse ícone. E nós temos vários roteiros que são santuários franciscanos, também uma boa indicação para você, tá bom? Bom, você vai ligando, vai descobrindo e já vai participando conosco. O nosso telefone, já falei, né? O 12 3186 2055 para a Obra de Maria, mas aqui comigo é o e-mail sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com, e você também pode participar. Daqui a pouquinho a gente vai colocar fotinho para você lá no Instagram, @sorrindopravida.cn. A gente já espera por você. Isso mesmo, Val. E antes de você trazer o testemunho, eu quero só lembrar você. Mês de fevereiro a gente está falando, né? Retiro de carnaval. Aqui na Canção Nova vai ter também o Rebanhão Canção Nova. Muita gente vem para cá. Tem esses dias de carnaval, muita gente viaja. Mas não se esqueça de ajudar a Canção Nova. Já no início aqui do Sorrindo para a Vida, eu quero dizer, você foi alcançado pelo amor de Deus? Pela misericórdia de Deus? Você foi sustentado na fé em algum momento da sua vida através da Canção Nova? De uma pregação, de um acampamento, de um programa como esse, Sorrindo para a Vida? Se sim, se a sua resposta foi sim, então nos ajude. Porque a Canção Nova, nesse mês mais curto, nós só temos 11 dias úteis, nós precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Aquilo que você
pode, né? Se organiza, olha aí a sua parte financeira, veja o que você pode compartilhar com a Canção Nova. É um investimento que você faz, é um investimento na salvação de almas. Você está levando pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus. Você está levando jovens a serem restaurados, resgatados por Deus. Você está ajudando na restauração de casamentos. Você está sendo aquela pessoa que está intercedendo quando você ajuda para que pessoas enfermas, hoje é o Dia Mundial do Enfermo, né, sejam curadas. Você diariamente acompanha aqui no Sorrindo para a Vida testemunhos maravilhosos, como a gente teve ontem, né, daquela mãe que perdeu o marido e depois perdeu o filho. Então, você sabe que muitas pessoas são sustentadas por você, que é sócio evangelizador, e por você que ajuda pelo Pix. Então, agora mesmo, você pode ajudar a Canção Nova? Anota aí a chave do Pix. pix.doação@cançãonova.com. Tudo minúsculo, tá? Sem acento, sem cedilha. Pix, P-I-X, pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada desde já por sua ajuda e já quero acolher meu irmão também que está aqui, Márcio Mendes. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. É verdade, fevereiro é quase um meio mês, né? É quase um meio mês, porque além de ser o mês mais curto do ano, nós temos o carnaval aí que pega uma boa fatia desses dias, não é? Então, muito importante estar atento, principalmente aqueles que são sócios evangelizadores, porque a Canção Nova evangeliza junto com você e você evangeliza junto com a Canção Nova. E evangelizar é levar vida, evangelizar é levar Deus para quem se perdeu dele. Nem vou dizer para quem não tem Deus, porque tem muita gente que tem Deus, mas se perdeu dele, não é? O Senhor continua por elas, continua a amá-las, continua a cuidar delas, mas existe um certo cuidado que só é possível quando nós permitimos, não é? Até mesmo entre pessoas. Muita gente que quer nos ajudar só pode nos ajudar até o limite que nós permitimos. A partir dali, se a gente não quer, não tem como. E com Deus também é assim, Ele nos respeita, não é? Então tem muita gente que se perdeu de Deus e não tem quem lhes abra os olhos. Então louvado seja Deus quando você tem não só um canal de televisão, mas todo um sistema de comunicação a serviço de Jesus, a serviço de Deus, a serviço da evangelização. Mas essa obra é grande e ela não se faz pelas mãos de um, de dois, mas de uma multidão que tem fé, que confia, que sabe a importância do Evangelho para esse mundo tão sofrido, né? Esse mundo que se encontra na escuridão, precisa de Deus. Então, você que foi ouvindo aqui a Patrícia, já foi se comovendo também, não fica só na comoção não, toma a decisão de ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje. E melhor ainda, você que já acompanha a Canção Nova há algum tempo e ainda não se associou, se associa. Por que não hoje? Eu lhe digo até mais, porque sim, hoje, né? Hoje sim. Então, entra lá em clube.cançãonova.com, você vai poder se inscrever também. É bom a gente começar já o programa, dando esses meios para você, porque como o mês ele é curtinho, urge que a gente vá colocando todos bem informados. Nós sabemos que alguns não conseguem acompanhar o Sorrindo para a Vida até o final, porque já tem que sair para trabalhar, não é? Então é bom a gente dar essas informações de vez em quando já no início também, tá certo? As formas de se associar. Quais são as formas? Ah, pois é. Tem o site, né? O site. clube.cançãonova.com. Talvez você pergunte, clube? Mas o que tem a ver clube, né, com o sócio? É o Clube da Evangelização. É o melhor clube que você pode se associar, que vai ajudar a salvar almas para Deus, né? clube.cançãonova.com e pelo telefone. E pelo telefone. 12 31 86 2600. Tá aí na sua tela, já anota. Esse número é o WhatsApp. Se você não quiser ligar, manda mensagem. Nossos atendentes com certeza vão acolher você com muito carinho. Desde já, muito obrigada. Exatamente. Ó, caneta e papel na mão. Vamos tomar nota. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21
ao 34. Já abra sua Bíblia, já toma nota, daqui a pouquinho a gente volta nesta palavra. Isso. E Val, você falou dessa camiseta linda de Nossa Senhora de Lourdes, que as pessoas também adquirindo, estão ajudando o projeto da M Almas, né? Mas tem outros produtos, outras camisetas lindas lá, inclusive uma do Pai Nosso, né? Que tem a oração do Pai Nosso também. Verdade, ela está com um preço muitíssimo acessível, que foi o lançamento na Super Live no dia de ontem. Quem acompanhou a Super Live em nossa programação da TV Canção Nova, já deu uma conferida. Ô José, você consegue, por gentileza, colocar na tela para quem está pela TV, quem está pelo YouTube? Ela está muito linda, esta camiseta, e você pode conferir lá no loja.cançãonova.com. Aproveitar também outras promoções a respeito dos materiais de evangelização da Canção Nova. Sempre tem desconto, tem um frete grátis. A gente tenta facilitar para que você possa estar se organizando e ajudando a Canção Nova desta forma. Gente, tem material de evangelização para a família toda, do bebê, do recém-nascido, ao vovô, à vovó. Então ninguém fica de fora. Se você vai presentear alguém, eu gostaria de pedir a você que desse prioridade à Canção Nova. Ah, mas você já é uma senhora, eu não sei se ela vai gostar. Mas dá uma conferida lá no nosso site, porque eu acho que se de repente você der uma olhada, você vai encontrar com certeza um presente, uma lembrancinha que vai agradar muito o coração desta pessoa, vai se sentir amada, mas também vai ajudar na missão de evangelizar. A Regina, valeu, viu, Regina? Ela virou aqui, ó. Val, amei a sua camiseta, bom dia, já vou pedir a minha. E ela já mandou, ao meu café chegando, ela já mandou, inclusive, na fotinho aqui, ó, ela printou, porque a Regina já foi lá no site, no loja.cançãonova.com, e ela está se referindo a essa camiseta linda de Nossa Senhora de Lourdes. Consegue pegar aqui, Ô Val, daí já leva a caneca também, né? Opa! Olha que lindo o kit. Para você levantar, porque tá bem. Ai, verdade, gente, eu tô com tanta generosidade aqui, ó, tentando fazer várias coisas. Pronto. Agora vai, será? Pronto, só para registrar aqui a participação da Regina, vocês estão vendo? Olha, tô com o dedo Ai, a outra mão. Pronto, ali a camiseta linda de Nossa Senhora de Lourdes. A Patrícia falou muito bem, acompanha a caneca. Nossa, a pessoa não gosta da camiseta, vai gostar da caneca, mas de repente ela vai gostar de um terço. Nós recebemos ontem a vela da quaresma, gente, para que você possa rezar, ter os seus momentos de oração. Então sempre tem um presente que vai agradar alguém. Vale a pena você conferir lá no site, tá bom? loja.cançãonova.com. Deixa eu já aproveitar, porque aí eu já dou uma desocupada na mesa, né? Muita generosidade de Renilson Góes. Que maravilha. Olha só, a Joana, traga bastante, hein, Renilson? Certo. Pelo amor de Deus, deixa o Renilson carregado lá no retiro de carnaval. Aproveita. Olha, a Joana Dark Ferreira de Lima, ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro, e deixou aqui a generosidade dela. Claro que eu esvaziei, né, gente? Porque para facilitar aqui a entrega, deixei lá no Clube da Evangelização. Aqui é Maria de Fátima Vicente, ela é do Grupo de Oração Divina Graça, lá do Espírito Santo. É Borejetuba, a cidade. Um abraço, viu? Muitíssimo obrigada. Deixou para ajudar o projeto da M Almas. Esse ainda tem. A Maria Lúcia de Oliveira, ela é de Taguatinga, Distrito Federal. Deixou aqui também. Opa, desculpa, baixei bem. Minha terra, olha lá, um beijo para você, viu, querida? Olha, ajudando a gente, Márcio. Aqui tá assim, ó, bancada de Sorrindo para a Vida. É a cidade de... Ai, meu Deus, Silveirosa, eu acho que é isso, gente. Mas é estado de São Paulo, me desculpe se eu estiver falando errado, mas foi a Lucélia Ribeiro da Silva. E a Lucélia, gente, deixou o generoso, colocou o nome dela e já disse, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Está registrado aqui também no generoso dela. Por fim, esse grande aqui, tá assim, ó, generoso, da Margarete Albuquerque. Ela é de São João Evangelista, Minas Gerais. Ela colocou bom demais da conta, sou mineira, né, gente? Bem mineira. Deixou aqui para ajudar a gente, muito obrigada. Eu quero registrar esse bilhetinho muito simpático. Ela disse assim, olha, eu e o meu marido Gilmar, perdão, estamos deixando R$20 para o Sorrindo para a Vida, que eu assisto todos os dias. Por favor, entregar a Valdênia, e nós somos de Bom Sucesso, Minas Gerais. Estou enviando este algo a mais
para ajudar a Canção Nova, pela qual eu tenho muito carinho. E também estou deixando generoso. Então, ela deixou um generoso e deixou algo a mais. Eu coloquei lá no Clube da Evangelização, está aqui o recibo. Muito, muito, muito obrigada. Deus lhe pague. Anteontem, a Adriana Pereira foi à minha sala, porque ela também esteve em missão. E ela chegou de missão com outra missão, entregar para a Valdênia, no Sorrindo para a Vida, para o projeto da M Almas. Um abraço para todos aí, então sintam-se abraçados, viu? Muito obrigado. Alexandre, e é de Taubaté, gente, pertinho de nós, mas também deixando a generosidade. O valor está aqui. R$25, uma cartinha, eu acho tão bonitinho, a gente recebe com a letrinha de vocês, deixando esse amor. Olha, estou escrevendo essa carta para vocês do programa Sorrindo para a Vida. Gostamos muito deste programa, gostamos de todos os programas da Canção Nova. Eu sei que é pouco, mas é de coração que eu, Alexandre, do Espírito Santo Fernandes, e a Anésia Rosa, do Espírito Santo Fernandes. Eu não sei se você se recorda, Márcia, a primeira vez que o Alexandre participou aqui, o nome dele é Alexandre do Espírito Santo. Então, eu me referi ao estado do Espírito Santo. Eu lembro. Mas é o sobrenome dele. E ele disse assim, estamos deixando para o projeto da M Almas. Também escreveu, né? É por isso que nós ajudamos a Canção Nova. Finalzinho, Alexandre fez questão de dizer, nós somos sócios. Que bênção. Que coisa bonita. E olha, gente, olha que lindo isso, não é? Por muitas mãos vão chegando as ajudas para a Canção Nova alcançar os 100%. A gente fala aqui 100%, talvez você esteja acompanhando pela primeira vez, é que todo mês nós temos uma despesa financeira para manter esses meios de comunicação que evangelizam. São milhões, todos os meses. E a gente vai apresentando, vai prestando essa conta em termos de porcentagem. Não é? Quantos que nós já alcançamos de porcentagem naquele dia, até aquela altura do mês, quanto falta, né? No final do programa nós vamos estar trazendo essa informação para você. Márcio, Oi. É importante dizer que o nosso pai fundador teve uma inspiração no início, de não termos propagandas comerciais. Isso, Por muito isso bem lembrado. Nós precisamos contar com a ajuda de cada um, né? Patrícia lembrou muito bem, Canção Nova não tem propagandas comerciais. Se você acompanhar os nossos intervalos, eles são evangelizadores. Ah, mas eu vi, Márcio, lá um produto sendo divulgado no intervalo. Você pode ter certeza que é um material de evangelização. E o valor que você usa para comprar aquele material de evangelização entra para sustentar, manter esta obra no ar, não é? Além do bem que você faz quando adquire, você ajuda a Canção Nova a estar no ar gratuitamente para tantas pessoas que nem mesmo uma pulseirinha consegue comprar, não é? Uma camiseta, como foi falado aqui agora há pouco, um livro, mas tanto essa compra quanto a sua doação mantém a Canção Nova ao alcance de todos. Hoje, qualquer pessoa no Brasil pode sintonizar a Canção Nova gratuitamente e ter acesso à evangelização, porque pessoas como você ajudam, pessoas como você e como a Maria Rodrigues de Barros Cardoso, que entregou para mim ontem em mãos o valor de R$50 para ajudar no projeto da M Almas. E junto com a sua doação, ela mandou aqui o seu pedido de oração. Pede oração para toda a família Cordeiro e Rodrigues de Barros. Minha querida Maria Rodrigues, já está aqui e você pode ter certeza que nós estamos assumindo nas nossas intenções de oração também a sua família. Mas esse bilhetinho depois vai para a nossa barca, vai ficar com as intenções pelas quais todos os dias a Santa Missa é celebrada, tá certo? Fazemos isso com os que pedem e fazemos isso com todos os sócios evangelizadores. Você que é sócio já sabia disso? Que o seu nome está todos os dias no altar, sendo apresentado a Deus na Santa Missa? Você não sabia? Agora está sabendo. É verdade, existe um livro com o nome de todos os sócios que está lá, né? Sob o altar. E já chegou para nós também o testemunho, né, Val? Já chegou, quero abraçar tantas pessoas que estão nos ajudando no projeto da M Almas, abraçar você que está deixando seu testemunho. Quero mandar um abraço para Maria das Graças.
Maria das Graças, ela diz assim: Val, minha neta Isabela está aniversariando hoje, 19 aninhos. Peço que ponha ela em suas orações. Um abraço para você, Maria das Graças. Nós tivemos a oportunidade de viajar em peregrinação no mês de novembro de 2025. Uma querida. Então, nós estamos rezando pela sua neta Isabela, por todos os aniversariantes do dia de hoje, por todos os sócios evangelizadores. Aquele ente querido, aquele amigo que faz aniversário, pronto. Está também em nossas orações, tá bom? Quero abraçar tanta gente linda. Deixa eu fazer uma correção que a Paula Fortunato está me ajudando aqui. Ela diz: Val, o nome da cidade lá do Espírito Santo é Brejetuba. Ela falou que é divisa com a cidade dela, então ela sabe direito. Eu nem me recordo o que foi que eu falei, mas o certo então é Brejetuba, tá, gente? A Eliane deixou aqui, olha, para salvar almas. Bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês da Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção na minha vida desde 2021 e ela deixou uma doação no valor de R$80. Muito obrigada. A Simone, ela diz: bom dia, Val. Já que eu não vou gastar no carnaval, eu estou enviando esse valor para a Canção Nova. Deus abençoe vocês. Vocês transformaram a minha vida. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amo vocês. Ela enviou para nós uma doação no valor de R$300. A Senira, nós estamos rezando por você, pela sua irmã, pelo seu sobrinho, realidades de saúde, estamos colocando tudo nas mãos de Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Ela já deixou o Pix dela aqui também para ajudar o projeto Dai-me Almas. Sueli Comarim, ela disse assim: Val, segue o meu Pix, Nossa Senhora de Lourdes, pela cura de todos os enfermos, em especial Gabriele do Emanuel. Segue o meu bom dia e o meu Pix, obrigada. A Cristiane já está nos ajudando, o Luiz Alves e tantas pessoas queridas. Queria pedir a você, não deixe para amanhã. Se você pode agora, enquanto o programa acontece, ajude a Canção Nova. A maioria dos testemunhos, claro, são pessoas que vêm aqui, mas a maioria deles são pessoas que acompanham e experimentam a graça de Deus através do sistema Canção Nova de comunicação. A gente precisa também para isso. pix.doação@cançãonova.com. Não tem valor estipulado. Alguns podem ajudar com um pouco mais e que bom, é muito bem-vindo. Mas é aquilo que você pode. Nosso combinado do dia de hoje é: hoje eu vou ajudar a Canção Nova. Pode ser assim? Hoje, nesse dia 11 de fevereiro, eu vou ajudar a Canção Nova. E aí você vê o valor que você pode nos oferecer. Ela pediu para não ser identificada, meus irmãos. Ela diz assim: bom dia, bancada linda. Quero agradecer a vocês da Canção Nova por serem bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas. Tudo começou na pandemia, quando o home office me possibilitou assisti-los todas as manhãs. E como isso mudou a minha vida. Eu, que há mais de 10 anos, eu não ia à igreja. Eu estava afastada de Deus. Eu fui abrindo o meu coração ao Espírito Santo para que ele pudesse agir. Quantos testemunhos desde esta época. Mas em 2024, aprendendo com os testemunhos, eu escrevi a minha cartinha para São José, fazendo 3 pedidos. Um deles era a conversão do meu marido, que também era afastado da igreja. E graças a Deus, voltou a frequentar as missas e com fé ele continuará sendo convertido todos os dias de todo o coração. E o pedido mais especial era de gerar uma vida, um bebê. E eu disse que eu gostaria de um bebê alegre, saudável, manso, humilde de coração. Queria que meu filho fosse como Jesus. Então, por muito tempo, eu tomei anticoncepcional. E além disso, eu tinha muito medo de não conseguir gerar um filho. Assim como o meu marido, também tinha muitos medos de não conseguir criar um filho, financeiramente e também por conta desse mundo de hoje que tenta destruir as nossas crianças. Ao final de 2024, em oração, entreguei os meus medos a Jesus. Pedi também que ele me desse o momento certo para que eu pudesse engravidar e que ele me enviasse um sinal. Eu disse que eu queria um sinal simples. Falei, nem que seja um passarinho na minha janela. E uma semana depois,
lá estava o passarinho, um filhotinho de pardal na janela do nosso apartamento. Ali eu tive certeza de que Jesus sempre esteve comigo, mesmo até quando eu estava afastada dele. O seu cuidado nunca me abandonou. Um mês depois, veio o nosso positivo, mas veio junto um sangramento. E o médico disse que era para eu aguardar, porque aquilo poderia ser um aborto espontâneo, porque ele não enxergava um feto nos exames. Mas no meu coração, mesmo com medo, eu tinha a fé na promessa de Deus, que sim, que esse bebê seria gerado. Na mesma semana, durante a missa, eu experimentei toda a graça de Deus e eu senti que eu estava ali com o meu bebê. Algumas semanas depois, exames de rotina, e lá estava o nosso bebê saudável, com seu coraçãozinho batendo. Foi tudo maravilhoso, uma gestação calma e tranquila, um parto perfeito, sem intercorrências. Hoje, nossa bebê está com 4 meses, cresce saudável, uma menina linda. E como um sonho de Deus, também Deus me mostrou que ela é maravilhosa, alegre, e ela já começa o dia como vocês, sorrindo para a vida. E a cada sorriso eu vejo Deus agindo. Novamente eu agradeço a vocês por me ensinar a buscar a Deus, por dar aos meus dias ainda mais alegria. Gratidão por tudo, por me ensinar que Deus é maravilhoso. E eu digo por isso, essas coisas que eu narrei e por muito mais que eu não disse, mas eu quero dizer esta grande verdade. E é o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus por esta obra que vai fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, sendo um sinal da presença e do amor de Deus, da sua assistência generosa, porque o Senhor não abandona a ninguém, a ninguém. Eu quero convidar você a fazer uma experiência mais profunda de relacionamento com Jesus. Está chegando aí a nossa quaresma. Ela nos convidará, juntamente com toda a igreja, a nós nos abrirmos à graça de Deus. Há uma palavra que diz assim: eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Deus quer que essa quaresma seja um tempo de salvação para muitas pessoas. Nós vamos acompanhar todos os dias a direção do Senhor para nós através deste livro, que é o livro Na Presença do Deus Vivo. Tive a oportunidade de, em oração, buscando inspiração de Deus, diante de tantos relatos que nós vamos recebendo, tantas dores compartilhadas, buscar em nosso Senhor o remédio para essas situações que nós vivemos. Então, todos os dias, você pode ter certeza que nós vamos viver através dessa direção espiritual, o próprio Senhor cuidando de nós. E alguns perguntavam, por isso o nosso diretor, que o José João, me pedia ontem, ele falou: Márcio, as pessoas estão perguntando se a gente vai fazer todos os dias aqui no Sorrindo para a Vida o itinerário. Então isso é uma coisa importante da gente falar, primeiro, porque o itinerário, ele contempla também o sábado. E no sábado não tem o Sorrindo para a Vida, não é? Então quem está acreditando assim, vai ser infalivelmente tratado cada tema todos os dias no Sorrindo para a Vida. Isso não é possível. Primeiro, sábado a gente já não está aqui no Sorrindo para a Vida. Muitas vezes mudam a pessoa que vem para fazer a reflexão, a meditação da palavra aqui na bancada. E por vezes a pessoa estava rezando e Deus deu uma outra inspiração para ela. E não só a outra pessoa. Às vezes até eu mesmo, quando eu estou aqui, tenho até a intenção de preparar o Sorrindo para a Vida, levando em conta o capítulo daquele dia, mas Deus aponta numa outra direção, para o Sorrindo para a Vida, não é? Então é muito importante que você o tenha, para que você possa fazer o itinerário, os 40 dias certinho, porque cada dia é um tesouro que não se repete. Os ensinamentos de um dia são diferentes do ensinamento do outro dia, tá certo?
Outra coisa, se a gente chega aqui e pega o livro para ler, gente, televisão é uma coisa interessante. Tem coisa que passa rápido e tem coisa que é eterna. Você quer fazer uma coisa ficar insuportável na televisão, pega algo e começa a ler. O que a gente aguenta com alguém do lado fazendo, a gente não aguenta com alguém na televisão fazendo, não. Então não dá para poder pegar o trecho, mesmo que ele seja curtinho, ficar aqui lendo, não é? Mas tem coisas tão maravilhosas. Então nós vamos pegar às vezes um trechinho menor para poder falar aqui no programa e explicar, partilhar, rezar. Mas e o restante? O restante você precisa ter para você continuar, não é? Tem temas que são delicados, são difíceis de tratar na televisão. Por quê? Porque toda hora tem alguém sintonizando o canal. Vou te dar um exemplo. Um dia numa pregação minha, eu disse bem assim: e tem pessoas que falam a respeito dos homossexuais tal coisa de forma desrespeitosa. Eu disse, porque era uma agressão que faziam as pessoas homossexuais. Aí eu disse tal coisa. E aí eu falei o que os outros diziam. Uma pessoa que era homossexual sintonizou bem na hora em que eu estava repetindo o que os outros diziam, mas não pegou a parte anterior em que eu tinha dito. Outras pessoas é que falam, nossa, mas a pessoa ficou tão ofendida. Então tem temas que são delicados demais para você tratar numa televisão, porque você não sabe em que altura a pessoa está entrando. Mas esses temas você precisa saber, porque às vezes são coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, com um filho seu, com a sua esposa, com o seu pai, com o seu marido, com alguém que você ama e quer ajudar. Então cada capítulo ele traz uma realidade, mas traz a saída, a cura, a resposta, a direção que Deus quer que nós caminhemos. E o que todos os dias nós devemos ter aqui no Sorrindo para a Vida? Esse é certo, tá bom? Ao final da partilha da palavra, nós vamos fazer a oração, porque tem uma oração ao final de cada capítulo. Sério, tem uma oração ao final de cada capítulo. Nesses 40 dias, você vai aprender algo, mas depois também você vai poder orar. Porque tem aquela oração de cura interior, oração de libertação, oração pedindo a luz de Deus. Tem uns tesouros aqui que você vai ver, sabe? Coisas que Deus inspirou aos santos. Então vai ter a oração e todos os dias também haverá uma direção prática do que nós vamos fazer. Então, qual é o nosso propósito daquele dia? Não, esse propósito do dia de hoje, seremos todos nós fazermos a oração do Santo Terço. Então, vai ser dirigido o propósito daquele dia, aqui no Sorrindo para a Vida, tá certo? Mas para você poder aprofundar, vai ser importante que você tenha o seu livro. Começa dia 18, quarta-feira, hoje já é dia 11, então você pedindo, dá tempo de chegar para você começar junto com a gente. Eu quero trazer aqui só um pedacinho para você. Diz assim, chegou a hora, e é agora, de deixar de novo o pecado e entrar na vida. Chegou a hora de lançar para longe a tristeza pelos males que nós cometemos e entrar na misericórdia. Hora de deixar de ser uma pessoa espiritualmente doente para ter a graça e a beleza dos que nasceram de novo. Temos que dar passos muito concretos nos dias que virão pela frente e será maravilhoso. O que vamos fazer aqui com a ajuda de Deus, um dia após o outro, irá nos desvencilhar do que atrapalhava a nossa felicidade. Você vai perceber em seu interior uma paz e uma segurança que ainda não havia experimentado em todos esses anos. Vai desfrutar de uma liberdade sem limites. Mas o mais importante é que terá a presença de Deus em sua vida sempre, sempre com você. Tudo isso, se possível, começa agora mesmo. Todas essas coisas
Se possível, começa agora mesmo. Com a quaresma, Márcia? Não, com a sua decisão de fazer essa quaresma uma quaresma diferente. Tá certo? Então coloco aqui para que você possa vê-lo. É o livro Na Presença do Deus Vivo. Há tantos que pedem assim, eu queria alguém que me acompanhasse, alguém que me desse uma direção espiritual. Maravilhoso, faça o seu pedido. loja.cançãonova.com. Nós queremos que esteja na sua mão para a gente começar juntos a nossa quaresma. E o ideal é isso, né, Márcia? Que todos tenham um diretor espiritual, mas muitas pessoas não conseguem, não encontram um diretor espiritual. E um livro, nesse momento, um bom livro, faz toda a diferença. Então não perde tempo não, hein? Agora mesmo, já garanta o seu. loja.cançãonova.com. Esse título tão forte já, né? Na Presença do Deus Vivo. Quero trazer para você a frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. O Senhor confiou sua família a você para ser conduzida ao céu. Nossa, que forte, hein? O Senhor confiou sua família a você para ser conduzida ao céu. Se você está assistindo Sorrindo para a Vida nessa manhã, é porque você já tem esse desejo e esse objetivo de ir para o céu e não ir sozinho, mas levar também a sua família. Vamos com essa canção agora já também abrir o coração. Quem sabe você está passando por situações difíceis, delicadas aí na sua família. Deus vai nos iluminar através desse momento. Para isso, é necessário invocar o nome santo do Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Peçamos com fé, invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Clamemos com fé, manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua força, manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres e sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, e tudo pode curar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34. Se você puder, encontre aí na sua Bíblia com você. Se você não tem a Bíblia nesse momento, não é? Até indico para você, tem aplicativos da Bíblia gratuitos. Você pode ter a Bíblia no seu celular. E é leve, não ocupa espaço nenhum, né, no celular. Não tira a memória, nem nada. Então, baixe a Bíblia para que você tenha sempre com você. Mas se você não tiver e quiser tomar nota, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum no sábado, e Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas.
Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Esse homem gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isto? Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se juntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, quando eu a leio, sabe, ela me joga direto de volta lá na Terra Santa. Porque cada vez que a gente vai na Terra Santa, a gente faz uma experiência diferente. E é interessante, Deus nos toca num lugar diferente. Me lembro que a primeira vez que eu fui até ensaiando, né? Eu pensava assim, quando eu chegar lá no Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, eu vou tocar aquele monte que o sangue de Jesus tocou. Eu vou entrar no Santo Sepulcro, o lugar onde o corpo dele foi depositado, onde ele ressuscitou. E eu fui fazendo todos os meus planos. Só que, meu amigo, o corpo da gente não nos obedece só porque a gente quer. Muitas vezes a gente quer rezar e não consegue, não é assim? E aí a gente sai daqui do Brasil, é uma viagem longa. Você peregrina, você visita os lugares, às vezes você está cansado. O dia fica meio que trocado, né? Porque você vai para o outro lado do planeta, tem fuso horário. Então aqui está de noite, lá é de dia. Tudo isso o corpo da gente sente. Então quando eu cheguei no Santo Sepulcro, eu não consegui viver tudo aquilo que eu pensava que eu ia viver. Mas Deus tinha guardado para mim uma experiência extraordinária no Monte Tabor. Quando eu subi naquele lugar, alguma coisa aconteceu dentro de mim. E era um lugar que eu não tinha a menor expectativa. A gente faz os planos, mas é Deus quem dispõe. E cada vez que eu fui, era um lugar diferente. E de repente o Espírito Santo nos mostra algo que o guia não está mostrando, sabe? E um dos lugares que me tocou demais, que mexeu muito, mas muito comigo, foi a casa de Pedro. Porque tem uma igreja construída sobre ela, mas toda a base em volta da igreja é de vidro, você vê tudo lá. Todas as ruínas. E aí eles explicando, né, que aquela rocha ali, aquelas pedras da casa, é mesmo da época de Jesus, isso é certeza. As pesquisas já mostraram. E aí tem toda a casa, porque está sem o teto, você vai vendo todos os lugares dela, os quartos, o pátio e tudo mais. E de repente, algo tocou assim dentro de mim. Está vendo aquela entrada?
É a única entrada para a casa. Por aquela porta, Jesus teve que passar. Muitas vezes. Porque a casa de Pedro não era, na verdade, a casa de Pedro, era também a casa da sogra de Pedro. Ali, naquele lugar, Jesus curou a sogra de Pedro. Naquele lugar, Jesus dormiu. Porque ali não era a casa dele. E quando ele ia ali para Cafarnaum, onde é que ele dormia? Dormia lá, naquele lugar. E ali na frente daquela porta, ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se juntou à porta da casa. E ali Jesus curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Gente, depois que você vai, não tem como você ler a Bíblia da mesma maneira. Sabe? E não é a questão da pedra, sabe? É o lugar afetivo para a gente aquilo lá. Porque mais do que a pedra da porta pela qual Jesus entrou, é a Eucaristia que você tem ali na igreja, é o próprio Jesus. Mas você percorrer com Jesus os lugares por onde ele passou, e você rezar dizendo: foi aqui, né, Senhor? Aqui o Senhor derramou a sua bênção, aqui o Senhor realizou tantas graças, aqui o Senhor curou aquela mulher, aqui muitos que estavam oprimidos pelo demônio encontraram libertação. Senhor, me liberta também neste lugar. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa, uma bênção, sabe? Eu rezo, peço muito a Deus que, assim como quando uma pessoa ela tem um grande amor a algo, fez parte da história dela, entra no projeto de vida dela, pelo menos uma vez na minha vida eu quero ir naquele lugar. E tem gente que fala: antes de morrer eu quero ir na Canção Nova, né? E consegue, porque você pôs isso como sua meta. A todos nós que temos um pouquinho de condições, não é muito não, um pouquinho, deveríamos colocar como meta a gente ir à Terra Santa, a gente visitar esse lugar sagrado, e é possível para todos. Eu me lembro que em várias das minhas peregrinações, pessoas que foram, trabalharam como faxineira a vida inteira. Eu dou esse exemplo porque não estão entre os que ganham menos, mas também não estão entre os que ganham muito. E é um serviço exigente, não é? Mas quando a gente quer, os meios aparecem. Se você tiver oportunidade, vamos juntos. Né? Ano que vem, 2027, vai ter esse Pentecostes lá maravilhoso. Vamos passar por todos esses lugares. Quero ter a graça de rezar com você neste lugar e dizer: ali, ó, aquela rocha da qual eu estava falando, é aquele lugar. E você poder viver o que se descortinou diante dos nossos olhos por causa desta palavra. Eu fico muito mexido logo nesse início, quando diz aqui, olha, entraram em Cafarnaum no sábado e Jesus foi à sinagoga para pregar. Jesus estava pregando. Todos os que estavam ouvindo ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade. Não falava do que não sabia, ele falava do que ele sabia. Ele sabia o que era de verdade, e assim ele ensinava. Porque ninguém dá ouvidos a quem não sabe do que fala, não é? E entre essas pessoas que estavam escutando, havia um homem que estava tomado por um espírito imundo, um espírito impuro, um possesso. E diante da palavra de Deus que estava sendo pregada, veja, Jesus não estava rezando, Jesus estava pregando. E a palavra de Deus tem poder de libertação. Por isso que muita gente, ouvindo a palavra de Deus, dá testemunho: aquela palavra mudou a minha vida. Naquele dia eu tomei uma decisão.
Aquela palavra, aquela pregação foi um divisor de águas para mim. Desde que eu comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida, minha vida mudou. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Por causa da pregação da palavra inspirada pelo Espírito Santo. E naquela hora esse homem que estava tomado por um espírito impuro e estava lá quietinho. O homem foi para a sinagoga e o espírito mau foi com ele. A sinagoga é para o judeu como é a igreja para nós. O que se faz na sinagoga? Se reza, se clama a Deus, se ouve a palavra de Deus. E aquele homem oprimido estava lá. Porque às vezes a gente pensa que quem está dentro da igreja, que quem ouve a Sagrada Escritura, a pregação da Sagrada Escritura, que porque a pessoa está enfronhada dentro da igreja, que está tudo bem com ela e que ela não sofre nenhuma opressão. Não, precisa haver um desligamento deste mal. Tem gente que está dentro da igreja e precisa passar por oração de renúncia, precisa passar por confissão e precisa passar por oração de libertação, porque a pessoa não está libertada. De onde é que você tirou isso? Aqui, ó, diante dos nossos olhos. Aquele homem frequentava a sinagoga, mas foi aquela pregação cheia de autoridade que trouxe a libertação para este homem. E o que estava enrustido, escondido dentro dele. E talvez nem ele soubesse. Talvez ele visse apenas os resultados desta opressão na vida dele. A tristeza, a falta de perspectiva de vida, as doenças que foram se formando dentro dele, os pensamentos maliciosos, os pensamentos diabólicos que iam fervilhando na cabeça dele. Esses sintomas talvez ele percebesse, mas a gente às vezes acha que certas coisas vêm de nós. Tem coisa que a gente acha que é nossa e é do maligno. Tem coisa que a gente acha que é do maligno e é nossa. Tem gente que diz, isso aqui é do demônio. Não, não é do demônio, não. Isso aí é da maldade, isso aí é do seu descaso, da sua negligência, dos pecados que você escolheu cometer. E às vezes a pessoa diz, não, isso aqui é meu, eu sou assim. E você chega mais perto e diz, não, tem uma opressão. Entrou em alguma altura da vida, uma opressão na vida desta pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas vem a palavra de Deus e põe luz aonde só havia escuridão. E o diabo não suporta a luz de Deus. E quando isso aconteceu, o Espírito começou a gritar para Jesus. O que é que você quer de nós? Nós quem? Espíritos diabólicos. O que é que você quer de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sim, porque está escrito que ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do mal na minha vida e na sua vida. Porque quando fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo, a gente pensa no mundo. Mas o mundo que Deus veio libertar é o mundo no qual eu estou, você está, é o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, as coisas nas quais nós estamos metidos, o nosso mundo interior também. Jesus veio para destruir o que está nos destruindo. Jesus veio para destruir aquilo que nos levaria ao inferno se ele não interviesse. Veio para destruir as obras do diabo, e o diabo sabe disso. Vieste para nos destruir, eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, porque essa declaração correu o risco de antecipar a crucificação. Ainda não era a hora. Jesus tinha todo um plano do Pai para cumprir antes de ser crucificado. E colocar o foco sobre ele desta maneira e atrair precocemente o ciúme, a inveja, o ódio dos fariseus, dos saduceus, dos chefes políticos daquela época e provavelmente a execução de Jesus. Então Jesus os repreendia para que não contassem quem ele era e disse: cala-te e sai dele. E o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu, e todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade?
Ele dá ordem até os espíritos impuros e eles lhe obedecem. E para que ninguém diga que é um caso isolado, o que aconteceu em seguida? Jesus foi lá para a casa da sogra de Pedro, curou a mulher e muitas pessoas que estavam oprimidas foram levadas diante dele. Eram judeus, eram gente religiosa. Na igreja, gente, tem gente oprimida. Tem muita gente oprimida na igreja, precisando de libertação, precisando renovar as promessas do seu batismo. O batismo da pessoa não foi anulado, não foi. Mas às vezes a gente vive como quem não é um filho de Deus. A gente vive como um excomungado. A gente é de Deus, mas vive como se não fosse. A gente diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E quando a gente começa a ter uma vida assim, você pode ter certeza que o inferno toma conta. Então na igreja tem gente oprimida? Tem. Mas tem uma coisa interessante. O oprimido que reza é libertado. O oprimido que pede o socorro de Deus é por Deus assistido. Nosso Senhor não manda a pessoa embora da mesma maneira que ela chega a Ele. Quem chega a Jesus de coração sincero, quem chega a Jesus de coração aberto, é por Ele atendido. Quando é que o Senhor não nos atende? Quando não há uma decisão sincera de mudar de vida. Eu contava aí, a Valdene estava falando das peregrinações aos santuários marianos. Eu fui em uma recentemente, e uma das coisas que mais mexeu comigo desta vez, eu tinha escutado isso, mas muito assim, sabe quando a coisa passa e você não pega? E a gente estava lá no local de aparição de Nossa Senhora, quando a Glória, que estava nos conduzindo ali, né, a nossa guia portuguesa, ela disse, as pessoas levavam para Jacinta os seus pedidos de oração pelos enfermos, e pediam para que Jacinta falasse para Nossa Senhora dos doentes. E depois que Jacinta estava com Nossa Senhora e que recebia a resposta, as pessoas perguntavam, e Jacinta respondia. Numa certa altura, Jacinta disse para Nossa Senhora, eles estão perguntando dos doentes que foram pedidas as orações. E Nossa Senhora respondeu assim para Jacinta, já falei com o meu filho e uns serão curados, mas outros Jesus não quis crer neles. Quando eu ouvi aquela palavra, Jesus não quis crer neles, eu botei a mão no meu coração e disse, Senhor, que não seja assim comigo, que eu não esteja entre aqueles que o Senhor não quis crer neles. Por que Jesus não quis crer neles? São aquelas pessoas que chegam diante de Deus só para obter aquela graça, mas tem no seu coração a intenção de continuar a bandalheira, uma vida errada, afastada de Deus, como sempre foi. Não há um desejo sincero de mudar de vida, de renunciar ao erro, ao pecado. Como é que a gente quer que Deus acredite na gente, se Ele está vendo que aquilo é fruto de uma segunda intenção? É só um benefício imediato. Jesus não quer dar benefício imediato para a sua vida, Ele quer salvar você. Ele não quer resolver o problema conjugal, Ele quer que você vá para o céu. Quer que resolva a situação entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa. Sim, Ele quer. Uma coisa não dispensa a outra. Mas Ele não quer dar para você o cisco e negar para você a montanha. Porque a gente aprendeu a se contentar com migalha. A gente está que nem aquela cananeia. Para os cachorrinhos também é lícito comer as migalhas que caem da mesa. Jesus não quer que você tenha migalha, coma migalha. Ele quer que você receba tudo. E se para a gente acordar que existe um céu à nossa espera, Ele precisar não dar a migalha, Ele não dá. Para a gente se questionar.
Por que que eu não estou recebendo a migalha que cai da mesa? Esse milagre que eu estou pedindo para Deus, isso para Deus não é nada. Por que que Deus não me dá? Aí a resposta é porque Ele quer te dar tudo e você só quer a migalha. E a migalha não vai te salvar. Aí quando nós batemos os olhos nesta palavra, nós vemos que esta palavra resume de uma maneira maravilhosa, maravilhosa o que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio nos mostrar como nos abrir à salvação. Eu e você, meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender a nos abrir para a salvação que vem de Deus. Tem muita gente que vive em Deus como quem se joga num oceano, sabe? Ah, mas eu estou mergulhado em Deus, eu vou para a missa, eu frequento os sacramentos, não vou nem falar da confissão, porque a confissão tem que abrir coração. Eu frequento os sacramentos, eu estou na missa, eu vou visitar os enfermos, eu dou o meu dízimo, parece o discurso do fariseu. Eu faço jejum, eu dou meu dízimo, eu participo da pastoral, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou secretário do bispo na igreja, eu estou sempre servindo a Deus. Será? Porque às vezes a gente está servindo as coisas de Deus, mas não estamos servindo Deus das coisas. Estar enfiado dentro da igreja nem sempre quer dizer estar mergulhado no Espírito Santo, porque pode acontecer conosco igual aquelas garrafas que o povo usava no passado, há 500 anos atrás, para mandar mensagem. Pegava uma garrafa dessas de vinho, enrolava um papelzinho, uma cartinha, colocava dentro da garrafa, colocava uma rolha e jogava no mar. E aquela garrafa, às vezes, ia de um continente para o outro. Saía da África e chegava no Brasil. Saía da Europa e chegava ali no Uruguai, no Paraguai. Uma garrafa viajou, tudo isso viajou. E como é que sabe que a garrafa veio de lá? Porque quando a garrafa chegava, eles tiravam a rolha, tiravam a cartinha e lia. Nossa, veio lá de Portugal. Nossa, está em francês, veio da França. A garrafa mergulhou e boiou durante meses no oceano, mas a cartinha que estava dentro estava completamente enxuta. Ela estava cercada de água por todos os lados, mas não entrou uma gota dentro da garrafa. Às vezes a gente faz igual essa garrafa. Nós estamos cercados da presença de Deus por todos os lados, mas não entra a experiência de Deus dentro de nós. Imagina você morrer de sede junto da fonte. Tem gente que está sedento de Deus e está envolvido com as coisas de Deus, não é? Então Jesus ele veio nos mostrar como nos abrir a salvação, porque Jesus é o alegre mensageiro que anuncia o tempo da servidão, da escravidão, da opressão está terminado. Porque o kairós da salvação já chegou. Deus teve compaixão do seu povo maltratado, do seu povo ferido, e enviou um Salvador que não só anuncia, Jesus realiza a nossa salvação. Quando você se aproxima de Jesus, você não vai ouvir uma palavra de conforto. Você será confortado, você receberá a força de Deus. O Senhor não vem dizer palavras de consolo. Ele de verdade enxuga as nossas lágrimas e nos dá alegria. E onde tudo para nós aspirava a morte, quando nós recorremos a Ele, Jesus estende a sua mão e nos dá a vida, porque Ele realiza a salvação de cada um de nós, realiza a salvação do ser humano por inteiro, e quer realizar a salvação não só de um indivíduo, mas de toda a nossa sociedade. Ele veio para salvar o mundo. Jesus é o Salvador do mundo, mas somente os que reconhecem e vivem a sua pobreza diante de Deus podem ser beneficiados com a salvação.
O que é isso? Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus nesse dia de hoje. E eu reconheço isso recorrendo a Ele. Eu reconheço isso voltando a ter vida interior, vida de oração. A me colocar humildemente na presença do Senhor. Sabe? E isso não deve ser interpretado como se o evangelho, quando eu digo dessa questão da pobreza, né? Como se o evangelho se tornasse exclusivo de uma classe social, porque tem gente que interpreta isso, que o evangelho é dos pobres materiais. Gente, tem rico humilde e tem pobre orgulhoso. Há um tempo atrás, foi ridículo, eu era criança, mas noticiou nos jornais nacionais por todo o Brasil a pancadaria entre dois lixeiros, orgulhoso, um e outro, disputando quem que varria mais, quem que varria melhor, quebraram a vassoura um nas costas do outro. Aí você vê, meu Deus, mas que isso? Pois é, porque o orgulho não escolhe classe social, e humildade também não é? Então, não é exclusividade dos pobres materiais, mas o fato é que há um convite para todos nós, todos, sem exceção, sermos pobres diante de Deus. E assim, aquele que se reconhece pobre, reconhece que é necessitado, reconhece que Jesus veio para ele, reconhece que precisa de salvação, de libertação na sua vida. Aí a minha pergunta é você essa pessoa hoje que Jesus vai socorrer? É você aquele que está dizendo, eu sou esse necessitado, eu sou essa pessoa que queria estar lá na porta da casa de Pedro, que precisa estar lá na porta da casa de Pedro? É você essa pessoa? Porque quem não for pobre não pode receber as riquezas do reino dos céus. Quem já está cheio não tem como receber mais nada. Pessoa que está cheia de si, arrogante. E olha, muitas vezes isso se traduz num discurso, viu? Eu não preciso confessar, eu não preciso rezar. Quem precisa é quem está aí matando as pessoas, roubando as pessoas. Não matei, não roubei ninguém. Aí a gente fica assistindo porcaria e fica tomando como modelo e como professor gente que não dá conta nem da própria vida. Pessoa dizendo para outra lá, não é? Pecado é matar, é roubar, é prejudicar os outros. Os abusos que você faz com o seu próprio corpo, isso não é dar conta de ninguém. Isso daí nem pecado é. Como que não? Se todas essas coisas estão ligadas. Se a ruindade parte de um coração destruído, machucado, pervertido, perverso. A perversidade começa dentro de nós, gente. A perversidade que a gente espalha pelo mundo, antes aconteceu dentro da gente. A gente acha que é uma coisa, é mais ou menos como diz o ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Não, não é assim não. Às vezes você não viu, mas você percebe que tem alguma coisa estranha no ar. Você não viu o que a pessoa fez, mas o Espírito Santo mostra que tem alguma coisa errada. Não é? Não, eu sou esta pessoa que preciso da salvação de Jesus para mim hoje. Eu preciso de libertação urgente. E você? Como o céu não se compra nem se adquire por mérito, somente aqueles que são pobres diante de Deus é que o herdam. Peça a Deus agora essa graça, porque às vezes nem de ser humilde a gente consegue, né? Sem o Espírito Santo. Senhor, dá-me a graça da humildade. Senhor, dá-me a graça de reconhecer que sem Ti eu não sou nada. Senhor, ouvindo esta palavra, vendo a Sua autoridade, o Seu poder, de pela força da Tua palavra libertar o Teu povo, traz libertação para minha casa, traz libertação para minha vida. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me iluminar, vem me mostrar o que eu devo fazer. Vem, Jesus. Abre-nos, Senhor, as portas. Porque nós também, Senhor, nos voltamos para Ti, porque somos necessitados, somos eternos necessitados da Tua presença. E nós queremos, Senhor, nos abrir inteiramente à Sua ação nesse momento, nesse dia, a partir
desta palavra. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Realiza, Senhor, a obra necessária. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Se abra esta ação, como nos falava o Márcio. Tenha a humildade de reconhecer: eu necessito, mas para isso eu preciso me abrir a esta graça, dar ao Senhor esse livre acesso, esta liberdade de ação. Vem, Senhor. Como precisamos de Ti, Espírito Santo. Que seja mesmo destruído em nós tudo aquilo que precisa ser destruído. A vida velha, o homem velho, a mulher velha. Que possa surgir nessa manhã uma mulher nova, um homem novo, restaurados pelo Espírito Santo, curados na alma. Claro que nós queremos a cura física no corpo, mas principalmente, Senhor, cura o coração, cura o interior, cura as mentes, Senhor, que estão também enfermas. E cura, Senhor, a nossa alma nesta manhã. Nós te louvamos por essa palavra. Nós te bendizemos, Senhor, nesse Dia Mundial dos Doentes, porque todos nós precisamos de cura. Talvez não seja uma cura física hoje que você precisa, mas você precisa de cura na sua história. Talvez você tenha um desvio de caráter que você precisa ser liberto hoje também, meu irmão, minha irmã, como o Márcio trouxe aqui para nós. E que o Espírito Santo venha revelando tudo aquilo que precisa ser curado. Talvez você precise ser curado hoje do orgulho, da soberba. Peça ao Senhor um coração novo. Peça ao Senhor um coração humilde. E que Nossa Senhora, hoje especialmente com o título de Nossa Senhora de Lourdes, interceda por toda a cura que nós precisamos. Seja interior, seja física, seja no nosso emocional, na nossa alma ou na nossa mente. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Rogai por nós. Que maravilha. Eu, diante dessa palavra, percebendo que os próprios demônios dizendo a Jesus: Tu és o Santo, Filho de Deus. E eu fui vendo que, pelo menos Jesus falou comigo, que a santidade produz autoridade. Era a santidade de vida de Jesus. Eles reconheceram nele: Tu és o Santo. E por isso ele tinha autoridade sobre os demônios, capaz de expulsar. E a santidade vem por essa vida humilde. Ele é santo para sempre, por isso tem autoridade. Que nosso Senhor nos ajude nessa vida de santidade também. Para mim e para você, Nossa Senhora interceda por nós. Que coisa linda ver o povo de Deus já estando aqui conosco, participando, rezando e ajudando o projeto Dai-me Almas. Vou começar por essas participações, tá bom? Quero agradecer Gabriela Lacerda. Gabi já tem mais de 20 anos que a gente se conhece, tem um amor imenso à Canção Nova. Enviou aqui o comprovante de Pix, disse: olha, estou ajudando o projeto Dai-me Almas hoje, muito obrigada. Assim também foi Irlei Alencar. Elizabeth deixou aqui para nós, ela diz: contribuição do projeto Dai-me Almas, feliz
por estar ajudando a Canção Nova, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Gratidão, Deus me curou e louvado seja Deus para sempre. Deixou aqui, né, a contribuição dela, muitíssimo obrigada. Maria Geni, ela disse: Val, sou sócia pelo débito automático, mas eu estou enviando um Pix, meu Pix é o Pix 10, Val, lembra aí o povo de ajudar. Então já estou recordando a todos vocês, hein? Não deixe de ajudar. A Cristiane Lacerda também deixou aqui o Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas. Cristiane, um abraço para você, muito obrigada. Antônio Gonçalves, Maria Meira, ela diz: bom dia, Val, segue meu Algo a Mais. Ela está lá em Olinda, no Pernambuco, ajudando a Canção Nova nessa belíssima missão. Meus irmãos, muitíssimo obrigada. E eu digo meus irmãos todos, né, irmãos em Cristo, que nos ajudam mês a mês nesta missão de evangelizar. pix.doação@cançãonova.com. Vai enviando seu comprovante, tem ainda uns minutinhos de programa, você consegue nos ajudar nesta missão. Vou trazer aqui o testemunho da graça de Deus. Nossa irmã em Cristo deixou para nós, deixa eu pegar aqui. Ela dizendo da grande graça, enviou no direct do Instagram. Ela diz: olá, queridos, deixo aqui meu testemunho, gostaria de não ser identificada. Quero testemunhar a grande libertação que experimentei da parte de Deus, acompanhando a programação da Canção Nova. Eu tinha uma vida afundada nos vícios, vivia uma verdadeira opressão. Inclusive, era cigarro, drogas, promiscuidade e tantas outras coisas que realmente foi me afastando de Deus. Eu fui me sentindo cada vez mais, fui me sentindo mal comigo mesma cada vez mais. Mas graças a Deus, comecei a acompanhar a programação da Canção Nova. E Deus foi enchendo meu coração de paz, de alegria. E aos poucos, todas essas realidades de vício e do mal que estava em mim saiu por completo. Hoje participo da Santa Missa diariamente, rezo o terço todos os dias e busco comunhão com Deus e com os meus irmãos. A Canção Nova mudou a minha vida e, como tantos sócios, eu também digo, esta obra não pode parar. Segue o meu comprovante e eu quero dizer com todos os sócios: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha! Eu quero me unir a esta irmã. Tem uma pessoa, eu até anotei aqui, ela pediu para não ser identificada, ela mandou um e-mail às 2h38 do dia de hoje, na madrugada. E entre as coisas que ela partilhou, ela pediu a nossa oração, porque ela disse assim: eu não consigo me libertar do álcool. Então eu coloco esse testemunho de uma grande libertação para você, minha irmã, que pediu oração dizendo que não conseguia. Que a Virgem Maria te visite agora, nesta hora, e traga a libertação a você e a todos nós que precisamos ser livres de todo o mal. Louvado seja Deus, né? Que todos os oprimidos hoje sejam libertos em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. É o que nós pedimos, né? Pelo poder dessa palavra, né, Marcos? Assim seja. Assim seja. E você que quer ficar por dentro do projeto Dai-me Almas, nós subimos 5% de ontem para hoje. Graças a Deus. Estamos com 31%. Graças a Deus, Enilson. E é claro, gente, a gente já falou no início do programa, temos apenas 11 dias úteis, tá bom? A meta diária está alta, 6,3%, mas nós somos um povo de confiança, né? Nós confiamos no Senhor, faltam 69%. Vamos nos unir. Hoje nós deixamos a dica para você, pix.doação@cançãonova.com. Você que foi alcançado pelo programa, através desse programa, por Deus, pela palavra que foi pregada, pelo momento de oração. Então, una-se a nós na missão de evangelizar, combinado? Quero deixar um beijo aqui rapidinho para a Nelly, ela é de Juruá, ela falou: Patrícia, eu estou sem WhatsApp, então, por favor, parabeniza minha filha, Renata Marques, fazendo aniversário hoje. Um beijo para a Renata e para todos os aniversariantes também de hoje, tá bom? E um recadinho importante para o povo de São José dos Campos. Essa chuva toda que está caindo aqui na nossa região atingiu a nossa TV. Então, eles estão sem o sinal da TV em São José dos Campos, mas os responsáveis convidam você a acompanhar lá o Instagram, Canção Nova SJC.
tá bom? Canção Nova SJC e a rádio, sintonize a rádio lá, 95.9 também em São José dos Campos, combinado? Quero louvar a Deus pelo programa de hoje, nós estamos unidos e vamos amanhã nos encontrar de novo. Quero agradecer a Val, querida, obrigada, até amanhã. Deus abençoe vocês. Quero aproveitar o gancho, o Márcio falou a respeito da peregrinação de 2027, mas mês que vem a gente tem um grupo saindo para a Terra Santa, vai Padre Leonardo, Lúcio Domício e Andréa Gisele. Em abril tem Padre Wagner Ferreira, Padre José Márcio, Padre Bruno Coelho. E ao longo do ano, deste ano de 2026, porque quem quiser ir mais reduzido, porque 27, principalmente Pentecostes, será um grupo maior. Mas se você quiser ir, é só acessar lá o site Caminhando com Maria ou ligar no 12 31 86 20 55 que você consegue conhecer esses lugares santos com os diretores espirituais da Canção Nova. E realizar um sonho, né? Que sonho. Verdade. Márcio, obrigada. Sonho maravilhoso. Maravilhoso. Quem sabe vai tornar realidade. Até amanhã, se Deus quiser. Com a graça de Deus. Que bom. Renilson Góes, obrigada por hoje e até a próxima. Até a próxima. Sapo, até amanhã. Até Se amanhã, Deus né? quiser. Um ótimo dia para você, família Canção Nova. Seguimos juntos. Se abra a ação de Deus, porque os prodígios podem acontecer. Pois com teu braço Forte, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.